Amém. Paz, igreja. Gente, é diferente tá aqui. Meu Deus. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que hoje é um dos cultos mais especiais da minha vida, sem dúvidas. E poder estar aqui com vocês, gente, é uma honra, é uma grande honra. Estar aqui é a misericórdia de Deus na minha vida, é a graça me alcançando. Então, eu estou muito feliz, irmãos. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, queria conversar com os irmãos sobre um ponto bem importante. Todo mundo está cansado, né? Todo mundo acordou cedo, alguns trabalharam, outros foram para a escola, algumas pessoas ficaram em casa, cuidaram de neném. Então, todo mundo teve muitos afazeres durante o dia. Mas esse é o nosso momento para o Senhor. A gente teve o momento de comer, de tomar banho, limpar a casa, trabalhar, mas esse é o momento que a gente tem com o nosso Deus. Então, se dedica para você se envolver com o Pai nesse momento. Aí na frente da sua cadeira tem um esboço, tem uma caneta, você pode usar. A gente tem que honrar o ministério ali do irmão Marcelo. Está aí para nos auxiliar até a manter mais conectados com a palavra mesmo. Então a gente tem que usar essas ferramentas. Às vezes você pode se questionar: ai Deus, cadê minha bênção? Minha bênção não chega, eu não sou abençoado. Mas você já parou para pensar que talvez a sua bênção está chegando na hora que você está dormindo no culto? E aí que o Senhor fale com você. Bom, o nosso título de hoje é Pare de dar desculpas. Então, irmãos, a grande verdade é que nós somos mestres em dar desculpas. A gente vive nos autossabotando, vivendo na miséria da desculpa, do vitimismo, da insegurança. Mas isso são coisas que nos afastam ali do propósito do Senhor. São coisas que nos mantêm paralisados e impedem que a gente, de fato, viva aquilo que o Senhor preparou para nós. Aqui eu separei algumas frases que a gente usa com muita frequência de desculpas. E aí, conforme eu for falando, você vai vendo se você se identifica, porque eu me identifico com todas. A primeira frase que a gente usa muito: não estou pronto. Irmãos, quem está pronto, completamente pronto? Ninguém. Essa é a verdade, né? O Senhor, Ele vai nos capacitando conforme o processo. Mas estar de fato pronto, ninguém nunca vai estar. A segunda frase que a gente fala muito: não sei por onde começar. Essa aqui é muito óbvia. Você começa da onde você está, com o que você tem. Primeiro você dá o passo e depois o Senhor Ele vai te direcionando. Terceira frase que a gente fala: eu não mereço. Irmãos, é verdade, você não merece nada. Eu não mereço nada. O que acontece é que a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Então fique tranquilo, que merecer, ninguém merece nada mesmo. Outra frase que a gente usa: não tenho recursos. Eu não participo de célula porque eu não tenho recurso para o lanche. Para com isso, irmão. Se for para a obra do Senhor, certamente o Senhor proverá todos os recursos necessários. Você é filho do Deus que é dono de todo o ouro, toda a prata, que criou todo esse mundo. Então, para com isso. E a última frase, ela é engraçada, porque a gente fala assim: Senhor, me dá um sinal bem claro. Aí a gente faz assim, né? É incrível o ser humano. Aí a gente sempre fala isso: estou esperando para ver se é da vontade de Deus. Na verdade, a gente não está esperando nada. A gente já sabe qual é a vontade de Deus. Ele já falou, mas a realidade é que a gente está enrolando para fazer aquilo que deveria ser feito. Nós estamos dando desculpas. E há momentos em nossas vidas que exigem um esforço, uma responsabilidade, um posicionamento da nossa parte. O Senhor, Ele não quer mais ficar ouvindo as nossas palavras, as nossas desculpas. Há um momento que Deus, Ele espera a sua atitude com o seu posicionamento, o seu esforço e a sua responsabilidade. Então, eu acho que cansa Deus ficar ali com as nossas palavras ao vento. Nós precisamos de menos palavras e mais ação para o Senhor. Amém? E tudo isso, irmãos, para chegar no personagem que eu quero estudar com vocês hoje. A gente vai falar um pouco sobre a vida de Moisés. Na verdade, a gente vai falar sobre um episódio da vida de Moisés. E o que eu acho interessante é que Moisés, ele não é definido por este episódio. A gente conhece Moisés por ser um grande líder, corajoso, fez uma obra maravilhosa, tal. Mas aqui nesse episódio que a gente vai ver hoje, ele deu várias desculpas para Deus ali no momento que o Senhor fala com ele na sarça ardente. E para quem não conhece, de maneira bem rápida, resumida, Moisés, ele era um hebreu
que cresceu como um egípcio, depois ele fugiu do Egito, conheceu ali seu sogro, e aí chegamos no episódio de hoje. Se você tem curiosidade, quer detalhes, lê a partir de Êxodo 1, que aí você vai saber a história completa, mas é só para vocês entenderem. Então Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito nesse momento, mas mesmo diante de uma ordem tão clara de Deus, ele deu desculpas, ele quis desistir, ele quis tentar fugir da sua missão. E isso mostra pra gente que até grandes homens e mulheres, pessoas da Bíblia, enfrentaram medos, enfrentaram dúvidas ali mediante a sua missão. Então, por isso que a gente acaba se identificando. É legal que a gente não precisa passar pela situação para a gente aprender, irmãos. A gente pode aprender com os personagens bíblicos. A Bíblia é uma ferramenta maravilhosa, um manual de vida mesmo, para a gente todos os dias estudar, folhear, bater cabeça, porque a gente não precisa sofrer. A gente já tem vários exemplos. Eu já falei aqui numa outra oportunidade com jovens que o burro, ele erra e não aprende com seus erros. O inteligente, ele erra e aprende com aquilo que ele fez. Já o sábio, ele aprende com o erro do outro. Então, que nós sejamos o povo sábio de Deus, que não precisa passar pela situação ruim, porque a gente se instrui, se baseia na palavra de Deus. A gente usa essa ferramenta maravilhosa que é a Bíblia. Amém? Então, irmãos, enquanto você dá desculpas, oportunidades passam. Enquanto você se justifica, o propósito de Deus ele fica parado na sua vida. E enquanto você dá desculpas, você não dá resultado. E isso é um grande problema. Então, hoje, nós vamos ver as 5 desculpas de Moisés no momento em que Deus o chamou. E como que nós podemos aprender com elas. Então, a primeira frase que Moisés falou ali para Deus, a primeira desculpa foi: quem sou eu? Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Então, ali naquele momento, Moisés ele se sentiu pequeno, ele se sentiu inadequado, ele questionou a sua identidade, ele ficou, quem sou eu para fazer isso? Não sou digno. E em muitos momentos a gente também tem esse tipo de pensamento. Quem sou eu para ir na igreja, sendo que o meu passado é ruim? Quem sou eu para falar do amor de Deus, sendo que tem dias que eu não amo? Quem sou eu para pregar, sendo que eu sou pecador? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Mas aqui nesse primeiro tópico, a gente pode aprender que em Jesus nós temos uma identidade. E o Pai fala isso para nós lá em Efésios 1:5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, sempre foi do desejo da vontade de Deus nos adotar como filhos. Então, se em algum momento o inimigo vier colocar dúvida na sua cabeça sobre a sua identidade, sobre quem você é, você lê esse versículo, porque o próprio Deus diz que por meio de Jesus nós somos filhos, mas é por meio de Jesus. Então, essa mentira que o mundo fala, que todos somos filhos de Deus, como eu disse, é uma mentira. Nós somos filhos de Deus a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E hoje é dia, hoje é noite, todos os dias são dias para a gente recomeçar e reconhecer que nós precisamos de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E conforme eu estava estudando esse tópico, irmãos, eu me lembrei da história do filho pródigo. E ali naquele cenário, nós temos 3 personagens, né? O filho pródigo, o pai e o irmão mais velho. E não que a atitude do filho pródigo foi certa de pegar a herança antecipada ou algo do tipo. Mas o que eu quero trazer aqui, que é engraçado. Ele pegou a herança, foi embora, fez o que fez, mas ele sabia que ele era filho e que ele tinha um lar, que ele podia voltar. E ele voltou para a casa do pai dele. Naquele momento, o pai dele fica muito feliz, faz uma festa, manda matar um cabrito gordo e comemora o retorno do filho. E é uma atitude que eu acho que todo pai teria, de ver o seu filho voltando para sua casa. Mas ali a gente tem o irmão mais velho, que estava na casa do pai, jantava com o pai, almoçava com o pai e questionou a atitude do pai. Pô, pai, eu tô aqui com o senhor todos os dias, o senhor nunca mandou matar um cabrito para mim, nunca fez uma festa para mim, por quê?
E ali o pai fala, porque tudo que é meu é seu. Você não entendeu? Tudo que é do pai é do filho. Por quê? Filho tem herança. E nós, como filhos de Deus, nós temos uma herança. Então, em quantos momentos a gente não se sente como esse irmão mais velho? A gente serve, a gente trabalha, a gente está aqui na casa do Senhor, mas tem momentos que a gente não desfruta do que Deus nos dá, porque às vezes a gente não compreende a nossa identidade. Às vezes o diabo fica jogando na sua cara que você não é ninguém, que seu passado é sujo, que você é sujo, mas isso não é uma verdade, porque por meio de Jesus nós somos filhos. Lá em Lucas, o pai fala para nós: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Então, nós temos uma origem em Deus e nós também temos um destino para alcançar nele. Como eu falei, filho tem herança e a nossa herança é a vida eterna. E mais do que isso, é a plenitude do Senhor aqui na terra também. É quando você compreende que você é filho e que você pode desfrutar de uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida plena, uma vida saudável. Não é só esperar o céu, mas é a gente viver o céu aqui na terra também. Então, para nossa reflexão, você tem vivido como filho ou como servo dentro da casa do Pai? Para a gente refletir. A segunda frase de Moisés: o que direi? Êxodo 3:13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Respondeu Deus: eu sou o que sou. Irmãos, quantas vezes a gente não deixa de agir porque a gente não sabe o que falar? Em muitos momentos a gente acaba duvidando da nossa capacidade, a gente tem medo e a gente fica preocupado. O que os outros vão achar? Eles vão achar que eu não sei nada, que eu não sou sábio. E a gente tem esses questionamentos por não ter as respostas na ponta da língua. Mas, você concorda comigo que se você entende ali no primeiro tópico que você é filho, consequentemente, você precisa ter o que dizer sobre Deus, você precisa saber descrevê-lo na sua vida, você precisa saber como definir a Deus, já que Ele é seu Pai, através ali do primeiro tópico. Então, para a gente ter o que dizer do Pai, nós precisamos conhecer ao Pai, que é desenvolver um relacionamento íntimo e profundo, como a gente já aprendeu aqui na igreja. E quando nós temos um relacionamento, a gente cria uma intimidade. E essa intimidade, normalmente, ela é criada como? Pelo diálogo, pelo tempo de qualidade. Por exemplo, estou noiva do Luan, vou me casar. E a gente só chegou nessa fase da nossa vida porque a gente tem tempo de qualidade, a gente conversa, a gente conhece um outro, eu sei descrevê-lo. E assim tem que ser o nosso relacionamento com o Senhor também. O nosso diálogo com Deus, ele acontece de duas maneiras, através da oração e da leitura bíblica. Então, na oração, você fala com o Pai. E na leitura bíblica, o Pai fala com você. Então, por isso que é tão importante que a gente bate na tecla aí para os adolescentes, principalmente, o quão importante é eles terem um momento deles com o Senhor, devocional, oração, leitura bíblica. Para os pais que não sabem, eles leem a Bíblia, eu acho, espero, em nome de Jesus, né? A gente tem um calendário bíblico que o Luan faz todo mês, os dias do mês, com o versículo, com o livro, capítulo, e é assim, a gente dá mastigadinho para eles, porque o nosso desejo é que o quê? Eles conheçam o Pai, e eles só vão conhecer através ali da busca mesmo, do aprendizado, e isso é para todos nós. O nosso relacionamento com Jesus, ele é muito importante, por isso que a gente precisa priorizar todos os dias esse momento com o Senhor de leitura e oração. O nosso relacionamento com Jesus, ele, na verdade, é um relacionamento como qualquer outro da nossa vida. A única diferença é que o nosso relacionamento com Jesus precisa ser o mais importante. Do contrário, ele é como qualquer outro relacionamento. E aí eu também estava pensando, né? A nossa célula de casais adora um rolê, um after, né? Esses líderes são muito bagunceiros. E a gente adora sair. E aí, quando a gente sai, a gente tá junto, a gente gosta de comer, dar risada, tirar foto. A gente, nossa, brinca demais, todo mundo junto. E a gente tem uns momentos muito bons.
Mas eu fiquei pensando, esse momento que eu tenho com a Débora, com as meninas lá no rolê, só é possível porque nós construímos algo quando nós estávamos sozinhas no particular. Porque não tem como, né, lá no momento a gente ser algo que a gente ainda não construiu. E aonde eu quero chegar com isso? Um relacionamento sério, ele é gerado no particular, no secreto. E o público é só um reflexo daquilo que você constrói no particular. Com Deus, a mesma coisa. O que a gente vive aqui na igreja é tudo muito bom, tudo muito belo. Mas deve ser somente um reflexo daquilo que a gente constrói lá no nosso quarto. Como a Bíblia nos orienta, né? Para a gente entrar no nosso quarto, ter o nosso secreto ali com Deus. Por isso que é tão importante a gente buscar a Deus todos os dias. Então, para nossa reflexão, você tem buscado intimidade com Deus ou apenas informações sobre Ele? Só esse tempo de 1h30 não é o suficiente para a gente conhecer alguém? O nosso conhecer alguém é muito mais do que eu sentar do lado de uma pessoa, do que eu ouvir sobre uma pessoa uma vez na semana. É muito mais do que isso. A gente investe nos nossos relacionamentos aqui terrenos. Então, que a gente possa investir no nosso relacionamento com o nosso Pai também. Irmãos, vou tomar uma água. Espera aí, minha garganta está doendo. A terceira frase, irmãos, que Moisés disse para o Senhor: e se não me derem ouvidos? Êxodo 4:1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro? Então, aqui nesse momento, Moisés, mais uma vez, ele teve medo de não ser acreditado, ele teve medo de não darem credibilidade para ele. E, mais uma vez, a gente também, às vezes, tem esse tipo de atitude, né? Até eu fiquei pensando, e se ninguém estiver me ouvindo lá? E se ninguém me der credibilidade? Então, a gente tem esses pensamentos constantes. Mas o Senhor diz para nós aqui nesse terceiro tópico que se Ele nos pede algo, Ele mesmo garante os nossos resultados. Êxodo 4, do 2 ao 9, eu vou ler para os irmãos o que o Senhor faz ali naquela situação com Moisés, que ele se sente inseguro. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: jogue ao chão. Moisés jogou e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou em uma vara em sua mão. Então o Senhor disse: isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. O Senhor ainda disse: põe a mão dentro da veste. Assim Moisés pôs a mão dentro da veste, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora ponha de novo a mão dentro da sua veste. Moisés tornou a pôr a mão dentro da veste, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Então o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem no segundo, nem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca, e quando você derramar essa água em terra, ela se transformará em sangue. Então aqui nesse momento, Deus ele dá 3 sinais para validar a palavra de Moisés. E isso ensina para nós que a gente não tem que provar nada para ninguém, porque Deus confirma o chamado dele nas nossas vidas. Então, se você está inseguro, com medo, se vão acreditar em você, se vão te dar credibilidade, se as pessoas vão te ouvir, fique tranquilo que o Pai ele vai garantir o chamado dele sobre a sua vida. Relaxa, porque ele vai garantir os seus resultados. Não deixe que o seu medo, né, a sua insegurança, os seus pensamentos, medo do julgamento alheio, te paralise e faça que você não alcance aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Moisés, por pouco, olha isso, irmãos, várias desculpas, né? A gente já está na terceira. Por pouco ele não deixou de viver algo grandioso, por sempre colocar um empecilho, por ter medo de uma opinião alheia. A gente não pode ter medo disso. Olha tudo que Jesus passou. Eu também estou assistindo The Chosen. E pensa se Jesus naquela época fosse se importar com a opinião alheia, gente. Era a própria igreja que condenava ele. Então, a gente tem o nosso
nosso Senhor como o maior exemplo para a gente aprender que se o Senhor nos chama para algo, Ele vai garantir o nosso resultado. Para nossa reflexão. Você tem deixado o medo da rejeição te impedir de obedecer a Deus? Não pode. A quarta frase que Moisés falou para Deus. Tenho limitações. Êxodo 4:10. Moisés disse ao Senhor: nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Tenho muita dificuldade para falar. Então, aqui nesse momento, Moisés ele usou as suas limitações como desculpa e ele se considerou uma pessoa incapaz para fazer a obra do Senhor. Porém, Deus, mesmo diante ali da limitação de Moisés, usou ele de uma forma sobrenatural para conduzir o pessoal à libertação, à liberdade. Então, o Senhor ele não considerou Moisés incapaz por conta da sua limitação. E justamente porque Deus, Ele não nos chama porque nós somos perfeitos, senão Ele não ia chamar ninguém, né? Ele nos chama para manifestar a sua glória através da nossa fraqueza. E Ele fala isso pra gente lá em Coríntios. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o objetivo das nossas limitações é justamente o aperfeiçoamento do poder de Deus em nós. E para que nós compreendamos que toda a honra e toda a glória sempre deve ser dada ao Senhor. É importante a gente lembrar que as nossas limitações não nos tornam incapazes para Deus, mas há uma coisa que sim, o pecado. Em muitos momentos a gente vê algumas pessoas vivendo essa improdutividade espiritual por eu tenho medo, eu falo mal, eu não tenho muito conhecimento. Mas isso não é uma questão, irmãos. Isso não deve ser uma questão para nós. A única coisa mesmo que nos separa de Deus e da sua obra é o pecado. É isso que tem que nos incomodar. Do contrário, não. Então, se Deus ele colocou um plano no seu coração, só vai e faz, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, grandioso, transbordante, infinito. Então, que não seja uma limitação pessoal, uma limitaçãozinha pessoal que vai te paralisar mesmo. E também não se limite àquilo que você acha que é capaz, porque a gente não sabe. No Senhor nós podemos mais, cada vez mais, através do poder dEle na nossa vida. Então, não se limite à realidade que você tem hoje. Porque, vamos supor, eu não sei mexer no PowerPoint. Aí eu não vou servir no Ministério Multimídia para sempre. Não, eu posso aprender a mexer no PowerPoint, posso aprender a mexer no computador. Eu não falo bem, então eu nunca vou pedir para a Ana Paula me dar um tópico. Não, a gente tem que se desafiar. O limite, nesse caso, as nossas limitações, elas precisam ser superadas. A gente precisa avançar quando a gente vê esses limites. Porque quando a gente tem um limite, é a gente viver numa zona de conforto, querendo ou não. E o Senhor não nos chamou para isso. Porque em Deus a gente é capaz de alcançar um futuro melhor, um futuro maior. Então, eu moro no Campo São José hoje, eu vou morar no Campo São José a vida toda. Não, a gente não precisa se limitar. Meu pai ganha X, eu quero ganhar X. Não, minha mãe tem um emprego Y, eu quero ter um emprego Y. Não, no Senhor, através do Senhor na nossa vida, a gente pode almejar mais. A gente tem que pensar, irmãos, que a gente precisa viver em uma constante evolução. Uma constante evolução, todos os dias se superando, todos os dias se desafiando. Eu não sou boa nisso, mas eu vou me desenvolver, eu vou melhorar, porque tudo nessa vida dá pra gente desenvolver, dá pra gente aprender. A gente tem a internet, a gente tem uns aos outros, a gente tem muitos recursos, então que não seja uma limitação que vai te impedir de alcançar aquilo que o Senhor tem para sua vida. Deus ele não mede os seus servos por qualidades ou habilidades. Então, fique tranquilo que o Senhor não nos mede dessa maneira. Isso é coisa dos homens aqui do mundo, né? Mas o Senhor ele não olha para nós dessa forma. O Senhor ele olha para o seu coração, para a verdadeira intenção do seu coração. E para a gente refletir juntos. Você tem se escondido atrás das suas limitações? Então, é para a gente refletir. Talvez você só está aí, escondidinho,
colocando a sua limitação como desculpa, mas no Senhor nós podemos muito, irmãos, em nome de Jesus. A segunda frase, tô doida. A quinta frase e última, não vou voltar não, irmãos, relaxa. Eu prometi que eu ia ser rápida, tipo o pastor. Amanhã a gente sai daqui, brincadeira. Quinta desculpa. Envie outro no meu lugar. Foi a última desculpa de Moisés. Êxodo 4:13. Moisés, porém, respondeu: Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Irmãos, essa é a desculpa final e ela é a mais perigosa. O momento em que você nega o seu chamado. Olha isso, que triste. E o Senhor, Ele pode colocar outra pessoa para continuar a obra. A gente já viu aqui que assim, o Senhor, Ele continua a obra dele de qualquer maneira. O movimento de Deus, o movimento celestial, Ele não para por nada nem ninguém. Se não parou na época de Jesus, gente, não para nunca mais. Mas assim, pensa você perder a oportunidade de ser usado como instrumento de Deus. É triste, irmãos. Nós não podemos perder essa oportunidade. O Senhor, Ele vai continuar a obra dele, mas pensa a obra dele com você. Que especial, que honra que é para nós, né? Poder fazer parte disso. É uma bênção. Aqui eu coloquei 3 exemplos bem negativos de pessoas que negaram o chamado delas de Deus e que tiveram consequências e fins bem ruins. Primeiro foi Saul, que ele perdeu o seu trono por se rebelar contra Deus. Segundo, a mulher de Ló. Ela não deu ouvidos à instrução de Deus e virou uma estátua de sal. E Sansão. Nossa, quando eu penso em Sansão, meu Deus. Foi capturado, torturado e ele ficou cego por desobedecer às leis de Deus. E aqui a gente precisa pensar que se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos escolheu, porque Ele separou algo especial para cada um de nós. A gente não está aqui à toa. Essa palavra do Senhor aqui para nós, ela não é à toa. Eu nem sei como o Senhor me deu essa palavra, mas Ele deu e Ele está aqui para falar conosco. Então, que a gente realmente leve em consideração que a gente não pode desperdiçar essa chance de viver o chamado, de viver o propósito. A gente precisa pensar, irmãos, que nós temos uma missão aqui na Terra. Assim como Jesus teve, nós temos. A gente faz parte do plano de Deus. Eu já aprendi aqui com o meu amigo Guilherme que o ID é aquele chamado universal, é para todo mundo. O ID, pregar o evangelho, são para todos nós. Então, saiba que talvez se você fica se questionando, ai Deus, o que eu faço? Qual é o meu propósito? Fala comigo, me direciona. Você já tem o ID, vai pregar o evangelho para as pessoas. O Senhor, Ele conta com você. Outra coisa, o Senhor, Ele conta com o seu empenho para a expansão do céu aqui na terra, para a expansão do reino dele aqui na terra. Então, nós temos muito o que fazer no Senhor. Então, na verdade, ao invés de dar essas desculpas, a gente já deveria estar trabalhando para o Pai há muito tempo, porque nós temos, sim, muito o que fazer. E não só isso, você é uma peça fundamental, não só para a Igreja Vida Plena, mas pensa, para todo o plano de Deus. Isso é gigantesco, irmãos. Então, você tem um enorme valor para o Senhor. Você tem um enorme valor para esse plano grandioso de Deus. Amém? Então, para a nossa reflexão. O que Deus tem te chamado para fazer que você tem evitado, negado, fingido que não está escutando, pede para Deus te dar sinal e você fecha os olhos, os ouvidos? Tome cuidado. E para concluir, qual é a desculpa que você está dando para não dar um passo a mais? Moisés, ele foi transformado de um homem inseguro para um grande líder, porque ele decidiu obedecer a Deus. E essa palavra, né, obedecer, a obediência a Deus é a chave, acho que não só dessa ministração, dessa mensagem, mas de toda a vida cristã, irmãos. Se a gente de fato obedecer a Deus, se já estivessem obedecendo a Deus, tudo isso seria diferente, as nossas vidas seriam diferentes. Então, que a gente possa obedecer ao Senhor verdadeiramente. Que a gente possa realmente, todos os dias, buscar essa santidade no Pai, em nome de Jesus. Não é fácil.
Realmente não é fácil para quem é mais velho, para os adolescentes, não é fácil para ninguém, mas é possível, né? A gente pode viver de maneira separada, sim. Se você orar, pedir para o Pai, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar a ter uma vida diferente. E eu creio que as coisas vão ficar mais fáceis, mas a gente precisa conversar com o nosso Pai. Já que a gente entendeu lá no segundo tópico que a gente tem um relacionamento com Ele, que a gente pode falar com Ele, então pede para Ele te ajudar. Viver em obediência, buscando a santidade todos os dias em nome de Jesus. Para que o mesmo que aconteceu com Moisés, de um homem inseguro, para um líder, aconteça com você nessa noite em nome de Jesus. E, irmãos, enquanto eu estava estudando, o Senhor me lembrou de uma coisa também. Eu cheguei aqui na igreja mais ou menos em 2017, 2018, a Mara me trouxe. E eu estava vindo de uma outra igreja e passou acho que um ano, sei lá, em 2018 meus pais vieram. E quando eles vieram, eu não sei o que aconteceu, que aí eu fiquei tipo assim, não quero mais ir na vida plena. Aí eu lembro que a Ana, Paulo e o pastor, eles tinham uma paciência de Jó, eles ficavam conversando comigo. Tipo assim, dá uma chance, vem, vai chegar mais jovens. Gente, mal sabia eu que precisava pedir uma chance para eles, né? Porque eu ficava inventando desculpas. Não quero ir no culto, porque eu não gosto da banda, não quero ir na célula, porque eu não gosto do líder, não quero sair, porque eu não gosto das pessoas. Eu ficava dando desculpas aqui com a nossa igreja no começo. Mas aí o tempo foi passando de uma forma que eu não vi, e eu acho que eu parei de dar essas desculpas e eu fui me envolvendo mais. Aí eu lembro que eu servi no Ministério Infantil, que eu tinha a Fabiana, ela era minha líder. Aí eu ficava com as crianças na célula da Ana Paula, já servi no Ministério com o Marcelo. Então algumas coisas foram acontecendo assim, de uma forma bem sutil que eu nem percebi. Eu só sei que eu parei de dar desculpas e comecei a participar mais. Depois eu comecei a namorar, e aí a gente entendeu que para a gente ter um namoro santo, a gente precisava investir mais em Jesus do que em nós mesmos. Então a gente se intensificou ainda mais como Senhor. Aí passou um tempo, vieram essas lindezas, essas bênçãos nas nossas vidas, e as coisas foram acontecendo. E aí eu vi realmente que a partir do momento que eu parei de dar desculpa, eu passei a dar resultado para Deus. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. A gente precisa mesmo trabalhar aqui na casa do Pai e, gente, fazer o mínimo pelo nosso Senhor, né? Porque olha o tanto de coisa, não só o sacrifício dessa cruz, mas olha tantas coisas, né? Olha a nossa vida abençoada, agraciada. Então é o mínimo nós entregarmos a nossa obediência, a nossa vida para o Senhor. Então, pare de dar desculpas, confie no Senhor e veja o que Ele fará através da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Senhor,